Pai que está no céu, nessa noite estamos aqui para aprender mais da Tua palavra. Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti, Senhor. Sabemos que a luta, Senhor, é grande, as provas são grandes, as dificuldades são grandes, mas a Tua graça tem nos sustentado até aqui. Então, seja conosco nessa noite. Pai, me capacita para ensinar, abre o nosso entendimento para que todos nós podemos compreender e entender a palavra que Tu mesmo inspirou. Pai, abençoa meus irmãos que já estão aqui, a casa e a família deles e aqueles que ainda hão de chegar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ficar à vontade. Irmãos, nós estamos aqui na primeira lição, tá bom, irmão? Se ela não veio, a primeira lição do segundo módulo é antropologia, tá bom? Antropologia, ok? Que significa o quê? A doutrina do homem, ok? Quando eu falo de doutrina, eu falo de estudo, tá bom, gente? De estudo ou de palavra, ou ensinamento, tá bom? Que vem da palavra didac, ensino, tá bom? Então, quando a gente fala de doutrina, até com muito tempo, né? Ficou meio confundido. Isso aqui a gente aprendeu no semestre passado, que existe uma diferença de doutrina. Lembra que eu dei para vocês, que nem estava na lição, eu dei para vocês a diferença de doutrina, de dogma e de costumes. Existem diferenças, né? Nós aprendemos isso já, que o que? Doutrina é o ensinamento da palavra, dogmas são pensamentos instaurados das congregações. Ela coloca os seus dogmas para melhor organização, de acordo com o entendimento de cada um, que cada um acha. Mas, biblicamente, tu vai ver que não tem um texto lá, entendeu? Por exemplo, não tem um texto dizendo bote a saia até no pé, ou bote a calça, ou só ande de calça, ou não coloque bermuda. Não existe isso. Mas tem igreja que tem dogmas, e ela coloca para os seus irmãos, de acordo com o entendimento dela, o melhor. Não, ande assim porque a gente acha melhor. São dogmas, tá bom? E eu sempre costumo dizer, quando você entra numa igreja, você tem que respeitar os dogmas dessa igreja. Tá bom? Porque quem sou eu para querer acabar com a doutrina da Deus e amor? O dogma da Deus e amor? Não tem como. Eu não posso ir lá e querer mudar tudo, não. Tá ok? Se eu não me acostumo com o modelo de trabalho daquela igreja, eu vou para um lugar, né, onde eu vou me adaptar. Claro, desde que a essência da palavra não venha a ser ferida. Nós aprendemos também isso. O senhor vai ver nas videoaulas que eu mandei para o senhor. Desde que eu esteja numa igreja verdadeira. O que é a igreja verdadeira? É a igreja que segue o padrão bíblico, né? Ou seja, ela não pode ser uma seita. Inclusive, essa semana, né, teve um alvoroço na internet, né? O pastor César Cavalcante falou na cara do pastor Rodrigo Silva, chamou ele, disse que ele era de uma seita, né? Doutor Rodrigo Silva, para quem não sabe, é da igreja adventista, né? Então gerou esse incômodo, né, entre os dois, guerra de entendimento. Um entende de um jeito e o outro entende de uma outra maneira, tá bom? Então, qual é a minha linha de raciocínio para a gente estar numa igreja santa? Uma igreja que segue o padrão da palavra de Deus, tá bom? E os dogmas a gente vai relevando, tá ok? Pois eles não devem interferir na salvação. Eu sempre costumo dizer, um dogma ele não pode interferir na salvação. Dá um exemplo. Eu não posso criar uma igreja e botar na minha igreja permitido meu irmão ter 3 mulheres. Isso interfere na salvação, adultério. É errado tanto biblicamente como na lei brasileira. Não pode casar 3 vezes, né? O Estado brasileiro ele tem padronizado a monogamia. É por isso que eles pedem a tua documentação quando tu vai casar e vão ver se tu não é casado. Se tu for casado com outra pessoa, é crime, né? Se tu tiver 2 casamentos, é crime, né? Então, para nós aqui no Brasil, é pecado e é errôneo, tanto biblicamente, como é pecado e é errado dentro da nossa legislação brasileira, tá bom? Então, quando eu falo de ensinamento, de doutrina, a gente vai estudar um pouco do que é o homem, tá bom? O que é o homem, o estudo do homem. Quando eu falo homem aqui, gente, tá ok? Eu estou usando uma linguagem neutra para dizer homem e mulher. Eu estou usando uma linguagem neutra também para dizer o quê? As idades do homem. Homem criança, homem médio, homem adulto, homem ancião, sucessivamente a mulher. Criança, adolescente, adulta e ancião, tá ok? Eu estou usando um termo geral. Então, quando
muito texto da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, quando ele fala o homem, muitas das vezes ele está falando no sentido literal, ele está falando da criação como um todo, tá bom? Eu sempre costumo dizer, Pedro, como é que eu vou saber quando ele está falando da criação toda ou ele está falando só do homem mesmo? É uma base bíblica que eu sempre gosto de falar para vocês. A Bíblia explica a própria Bíblia. Você não pode ler o versículo isolado. Leia o capítulo, releia, que o próprio texto vai dizer para você o que ele está falando. Se é realmente só o homem ou se ele está falando da humanidade como um todo, tá bom? Então aqui a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o homem. Já começamos semana passada, né? Aí vou relembrar um pouco aqui com vocês, tá bom? Criação do homem. Quando eu falo da criação do homem, nós cristãos cremos que o homem foi criado aonde? Em Gênesis 1, 26, 27, né? Deus cria o homem do pó da terra, por isso que o nome dele é Adão. Adão, a origem de Adão, a palavra Adão significa no original terra vermelha, ou tirado da terra vermelha, por isso que o nome dele é Adão, tirado da terra vermelha. Adão significa isso, tá bom? Então, nós cremos que o primeiro homem criado foi Adão e a primeira mulher, Eva. Nós cremos que a criação do homem se deu em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, tá ok? Essa é a nossa base de entendimento. As outras pessoas, cientistas, filósofos, astrólogos, cada um vai entender, né, de uma maneira diferente. Uns dizem que a gente vem da revolução, né? Tu foi evoluindo, tu era lá, vamos supor, um macaco, aí depois tu foi evoluindo até se tornar a pessoa que tu é hoje em milhões de anos. Bota milhões de anos nisso, né? Mas nós cremos o quê? Na criação do homem por intermédio de Deus, tá bom? Essa é a nossa criação. Tem até um vídeo na internet que eu acho muita graça, que a criança chega para o pai e falou: papai, a mamãe falou que a gente veio do macaco. Aí ele falou: uma coisa é a tua mãe, outra coisa é a minha família. Eu achei muita graça nesse vídeo, né? Por quê? E pode acontecer, né? De uma mãe ser muito filósofa e cientista e crer na revolução, e o pai ser um pastor teólogo. O pai vai ensinar para o filho que veio da criação de Deus, e a mãe vai morrer ensinando que a gente veio da teoria da revolução, e vice-versa, né? Então, nós cristãos cremos nessa teoria aqui, tá bom? Que o homem veio da criação do próprio Deus, tá bom? E isso nos mostra o quê? As semelhanças, né? Nós falamos um pouco disso na aula passada, estou fazendo um resumo aqui para a irmã também, para melhorar nosso entendimento, tá bom? Quais são as semelhanças que nós temos com Deus? Mental, moral e social, né? Mental, Deus nos deu um sistema racional, né? Ou seja, a gente tem um poder racional, criativo, né? A gente tem entendimento, racionalidade. Nós somos o que? Um animal racional, né? A ciência classifica a gente como um animal racional, porque a gente tem a capacidade de entender e compreender, tá bom? E Deus, nós temos que Deus colocou isso em nós, porque Deus também é assim, Ele é um ser racional, tá bom? Então nós cremos que nós temos a mentalidade de Cristo, porque Ele colocou em nós. Nós também temos a mentalidade moral. Quando eu falo de moral, eu falo de discernimento. Nós cremos que Deus colocou em nós o quê? A capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Discernimento. Dá um exemplo agora do que está acontecendo com a gente. Tem um vídeo na internet aí que está bombando sobre a adultização, né, da criança. A criança ser explorada como se fosse um adulto, né? É quase unânime que todo mundo concorda com as falas que foram apresentadas, né? E vice-versa. Ou seja, nós temos o discernimento de entender e compreender o que é certo e o que é errado. Dá um exemplo muito claro. É errado trair? É quase unânime a gente dizer não. É quase uma unanimidade, né? Claro que tem pessoas que têm um pensamento diferente. Dá um exemplo assim mais bruxo: pedofilia. É certo ou errado? É quase unânime da gente falar que é algo errado, né? Se alguém falar que isso é certo, né, mas a gente pode se dizer que essa pessoa não está nem no seu ser, no seu entendimento, né, correto. Então isso é o que? Capacidade de discernimento moral que Deus colocou em cada um de nós. Como eu falei na aula passada, existem situações que não é errado na nossa lei brasileira,
Mas a nossa racionalidade, a nossa ética diz que é errado. O próprio adultério é um exemplo. Não é crime adulterar, já foi crime no Brasil, não é mais. Né? Se tu for numa delegacia, não existe, vou fazer um BO porque me traí. Não existe isso, né? Não é crime. Só que moralmente nós temos o discernimento que é errado, né? Ou seja, Deus colocou em nós esse discernimento moral, tá bom? E social, né? Eu até botei aqui, Gênesis 2,18. Deus falou para o homem: não é bom que o homem viva só. Vou fazer uma mulher para estar do lado dele. O que é isso? É Deus dizendo que o homem não foi feito para estar só. Nós fomos feitos para estar em união, comunidade. É por isso que igreja não é feita de unidade. A igreja é feita do corpo, e o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo são vários membros, né? 1 Coríntios 12 vai dizer lá que o corpo são vários membros, onde cada um de nós somos o membro, qual Cristo é o cabeça, não é verdade? Então nós fomos feitos para estar em comunhão, em união, tá bom? Em comunidade. A mulher que eu diga, né, irmão? Mulher gosta, né, de estar guida, de conversar quando se fala. Homem também, né? Mas mulher, eu costumo dizer que até mais, tá bom? E nós vimos alguns argumentos históricos, né? Filológicos, né, da fala. Históricos é o quê? Nós vemos vários tipos de raça humana nascendo, grego, egípcio, entre outros, né? Mas nós cremos que todos vêm da mesma criação, todos vêm de Adão, tá bom? A gente crê nisso, que toda a humanidade vem de Adão. Os egípcios, né, que mais? O povo feudal, a época do povo feudal, lá de trás, nós temos que todos vêm da mesma natureza que foi Adão e Eva, os primeiros seres a serem criados, tá ok? Filológico, né, que aqui fala da fala, né? Nós temos que o quê? Que Deus também deu o discernimento da gente falar, né? A capacidade de falar do ser humano, foi o próprio Deus que nos concedeu essa capacidade de a gente se comunicar. E a gente vê isso aonde? No Jardim do Éden também. Deus se comunicando com o ser humano. Deus não botou Adão e Eva lá e falou: fique aí. Não, eles se comunicavam. Tanto é que quando eles pecam, né, Jesus vai dizer que vão ficar com vergonha. Então havia comunicação. E a nossa comunicação é através da fala, da palavra, que com o tempo foi se desenvolvendo, tá bom? E nós cremos também, né? Isso é tão verdade que qualquer ser humano, se ele se estudar ou se dedicar, ele pode ter a capacidade de aprender qualquer idioma, tá bom? Isso aí é fato. Se tu pegar uma criança e botar ela para estudar inglês, ela vai aprender inglês. Francês, ela vai aprender francês. Chinês, ela vai aprender chinês. E vice-versa, tá bom? Então isso quer dizer que as línguas se diferem, mas a capacidade que nós temos de se comunicar é a mesma. Basta a gente querer e aprender, e tenho certeza que a gente consegue aprender um novo idioma, tá bom? Que mais? Ele vai falar aqui do psicológico, né? Eu já falei que é do entendimento, e o teológico, que foi onde a gente parou na aula passada, não foi, irmão? O irmão estava aqui comigo, que foi aqui na página, deixa eu ver aqui, página 3, tá bom? Nós paramos aqui. Não sei se meu irmão marcou, página 3, bem aqui, ó, ponto 5. Paramos bem aqui, ó, não foi? Argumento teológico, tá bom? Que é o que interessa mais para nós, tá bom? Esses argumentos aqui, os outros argumentos, eu até aconselho vocês, por exemplo, se vocês quiserem aprender mais, vocês podem ler livros, vocês podem pesquisar, fazer pesquisa mais profundas, tá bom? É bom saber para quê? Para te combater. O dia que tu for conversar com o professor de história, o dia que tu for conversar com Aristóteles da vida que tem espalhado por aí, né? Ou com um psicólogo, tu vai ter a capacidade de falar mais um pouco para ele a tua teoria da criação, da criação do homem em cima da base bíblica, tá bom? Argumentos teológicos. Olha o que ele diz lá. Ponto 5, página 3. Para o cristão, o mais importante é o argumento a favor da raça humana, precisa ser um argumento teológico. Ou seja, para nós, o argumento principal é o argumento teológico. Tá bom? Porque o argumento da palavra é o argumento da palavra de Deus. Tá bom? Fique à vontade, minha irmã. Fique à vontade. Vai, Senhor. Fique à vontade. Está aqui na página 3, o argumento teológico. Tá bom? Não perdeu nada. Perdeu só o começo aqui que eu já falei do que eu já tinha falado na aula passada, né? Agora a gente vai começar mesmo. Argumento teológico. Ou seja, para o cristão, o mais importante é o argumento
a favor da raça humana. Precisa ser o argumento teológico. Então, para nós que somos cristãos, eu sempre costumo dizer, a gente estuda isso aqui em quesito de conhecimento para combater. Mas o que interessa para nós é o quê? O teológico, né? Que é o quê? Que é o estudo de Deus, ou seja, o que a Bíblia fala a respeito do ser humano. É isso que interessa para nós, né? Eu não sei vocês, eu estudo mesmo para ter o conhecimento e para tentar combater. Mas pouco me importa o que Aristóteles pensa da criação do homem. Pouco me importa o que Einstein pensou da criação do homem, né? Deixa eu ver outro camarada que foi fera, né? Outros homens aí que foram Mandela, vários homens aí importantes na história. Para mim pouco importa o que eles acham a respeito da criação do homem. Para mim o que importa é o que a Bíblia diz, tá bom? Para mim o que importa é o que a palavra de Deus, diz, tá bom? Ah, Pedro, mas a matemática disse isso, meu amado. Até a matemática tem números que ela não consegue chegar. Você sabia disso? Tem números que ela não consegue chegar. Tem resoluções matemáticas que ela não consegue resolver. Então a gente fala assim, a matemática é uma ciência exata. Nem sempre. Porque quando cai numa dízima periódica, o que é uma dízima periódica? Quando cai nos números infinitos, né? 3,3333. Aí o que o professor ensina a gente? E esse 3 vai embora. O que ele está dizendo? Que não foi exato, meu amado. Não foi exato. E esse 3 aqui é infinito. A gente ensina a botar os 3 pontinhos, né? É que nem o número pi, mesma coisa. Então, a ciência diz que ela quer dizer que ela é exata, mas nem ela mesma é exata, né? Porque ela não consegue explicar o próprio Deus, né? Que eu sempre costumo dizer isso. Então, gente, para nós o que importa mesmo é o argumento teológico, tá bom? E o que o argumento teológico diz? Olha lá, tem um quadradinho em branco, primeiro quadradinho em branco. A criação e a descendência comum dos seres humanos é a pedra fundamental da redenção. O assassinato de Abel por Caim trouxe algumas dúvidas para a humanidade quanto ao relato bíblico dos inícios, né? Então ele vai dizendo que o quê? Que para nós, os seres humanos, ele é a pedra fundamental. Quando ele fala da pedra fundamental, é o quê? Da criação, do princípio, do começo, né? Nós somos como é que a gente chama, como é que é o nome que a gente fala? Célula master, né? Que o pessoal fala, uma coisa assim. Nós somos o quê? A criação principal de Deus. Tem gente que confunde isso, né? Teve até um pregador que falou que a gente é a fraqueza de Deus. Olha o papo do pregador, meu irmão. Mas ele dizia, mano, por quê? Porque Deus não tem fraqueza. Como tu vai chamar o Deus que é todo poderoso e dizer que ele tem uma fraqueza? Não. Nós reconhecemos que o ser humano é a criação principal de Deus, porque somos imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Mas não podemos dizer que a gente é a fraqueza de Deus. Isso é totalmente antibíblico, não tem base para isso. Tá bom? Mas nós somos o que? A célula, mas nós somos o que? A criação principal do próprio Deus. Tá bom? Por quê? Porque foi em nós que Ele colocou a sua imagem e a sua semelhança. Tá bom? Não foi no mar, não foi no sol, não foi nas nuvens, não foi nos ventos. O mar, o sol, a nuvem, o vento, o que representa? Representa o poder e a grandeza de Deus. Quando tu vê um mar, meu irmão, tu já viu um mar quando chove? Meu amigo, chega a dar medo. Tu para imaginar que aquilo ali não é nem o começo do poder de Deus, né? Então Deus é muito poderoso. Só que aquilo não é a imagem e semelhança de Deus, né? É considerado uma demonstração do poder de Deus, da divindade de Deus, da criação de Deus, né? Mas nós somos o que? A criação principal, porque somos, deixa eu ver aqui, ó, somos imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então o que ele diz? Ele diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a criação principal, né? A pedra fundamental da redenção. Aí aqui ele vai trazer um questionamento. Isso aqui é um questionamento bíblico, tá bom? Não sei se você já ouviram falar desse questionamento. Qual o questionamento que ele traz aqui? Eu vou ler para vocês entenderem. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportar. O Caim matou Abel aqui já. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença ele escondei-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse.
Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden, e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque o nome do seu filho. Vendo onde é que está a guerra teológica aí? Essa mulher aqui que Caim casou, não aparece o nome dela na Bíblia, né? Então não é explícito o nome dela na Bíblia, lá quando ele vai falar das descendências, não é nítido o nome dessa mulher. Como não é nítido o nome dessa mulher, né, muitos, né, estudiosos, né, chegam a dizer que o quê? Que Adão e Eva também pode até ser criado por Deus, mas já havia vida na face da terra, tá bom? Um argumento totalmente antibíblico. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas eu vou falar para vocês. Existe, né, uma linha teológica que o quê? Que aonde a Bíblia se cala, ok? Isso aqui não pode levar para a tua vida. Aonde a Bíblia se cala, tá ok? O homem, quem é o homem? Eu e você. O homem, ele deve também se calar, tá bom? Ou seja, se a Bíblia não fala, o homem se cala. Por quê? Se tu não se calar, aí tu vai começar a criar teoria. Então essa mulher aí é a mulher da revolução. Aí um vai dizer que ela veio da revolução do macaco. Bom, aí o outro pode dizer, não, essa daí talvez ela apareceu do Big Bang. Big Bang ela estourou e ela apareceu. Entendeu? Ah não, aí o outro pode dizer, não, essa mulher aí pode ser um ET então. Que é cada teoria que tem aí, né, meu irmão? Tem cada teoria que só Jesus na causa. Então, se eu querer criar argumentos, eu posso criar milhões de argumentos. Mas se a Bíblia não fala, o homem deve se calar. Por quê? Porque talvez o próprio Deus não quis fazer com que o homem viesse conhecer. Então, se o homem não quer falar para mim, se Deus, o Criador do céu e da terra, não quer falar para mim, por que eu vou atrás de algo? É que nem Paulo quando foi no céu, não sei se eu estava vivo ou se eu estava morto. Eu não tenho nem palavra para descrever isso. João relata ali algumas características, mas eu sempre costumo dizer para você, vai ter coisa no céu que a língua portuguesa não consegue descrever, não. Que não adianta Deus querer, Deus pode te pegar agora e te levar no céu, tu vai voltar, eu vou dizer, me desconta como é que vai ficar. Tu não vai ter palavra no português para descrever. Por quê? Porque o que Paulo vai dizer lá em Romanos? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu o coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, tu nunca ouviu, tu nunca nem pensou, o teu olho também nunca viu. É o que Deus tem preparado para cada um de nós. Romanos 8. Né? Então, muitas das vezes a gente quer entender, gente, completamente o Deus que criou os céus e a terra, sendo que a gente é um homem, né? Um ser criado dele, que a gente tem imagem e semelhança dele, nós temos propósitos criados por ele, né? Nós somos a pedra fundamental dele, mas não quer dizer que a gente tem que entender ele por completo. É só no céu, né? É só no céu. Quando tu chegar lá, tu pergunta para ele. Tá bom? Chegar lá, tu pergunta, pai, quem era a mulher lá de Caim? Quem foi? Aí ele vai te dizer, entendeu? Então, gente, eles trazem esse argumento teológico. Tanto é que ele vai dizer aqui, ó, lindamos para sempre com a pergunta. Olha o que ele vai dizer: de onde veio a esposa de Caim? Tem um ponto de interrogação aí. Tem crente que, meu Deus, não dorme por causa disso. Não, meu Deus, não vou dormir por causa dessa pergunta, eu não vou dormir. Pelo amor de Deus, gente, tá entendendo? Pelo amor de Deus, né? Existem coisas muito mais importantes. Eu ficava me preocupando, meu Deus, quem é a mulher? É que nem tem uma teoria aí no meu basta, tu pesquisa assim, teorias antibíblicas para te ver. Tem uma teoria aí de uma tal, como é o nome dela? Judite, parece. É de uma mulher que foi mulher de Adão antes de Eva. Não sei de onde os caras tiram isso, meu irmão, tá entendendo? Então os caras têm umas teorias meio aí complexas, entendeu? Então vamos lá. Ela é uma descendente assim como ele do mesmo casal. Então para nós, né, para exemplificar na nossa cabeça, o que a gente bota?
a gente bota que esta mulher também vem de Adão e Eva. Talvez ela só não foi citada no texto, tá ok? Mas ela pode ser filha do próprio Abel, né? Pode ser filha do próprio Abel, pode ser filha de Caim, a gente não sabe, tá bom? Porque naquele tempo, no começo da criação, cada um teve relação com o outro, entendeu? Deus permitiu isso na criação, até porque a linhagem era limpa, né? Hoje em dia, se tu vê um parente tendo relação com o outro, o camarada nasce tudo torto, porque a genética já se corrompeu, tá entendendo? Os gametas já se corromperam, já não são como tem. Agora nós estamos falando da criação do mundo. A genética ainda estava completamente limpa, entendeu? Então, tudo isso a gente para analisar. Por exemplo, eu já vi uma vez aquele, qual é o nome daquele camarada que virou evangélico? O Inútil. Ele falando, tem questionamento. Ele falou, eu tenho questionamento com Deus. Por exemplo, a Bíblia não fala nada do Japão, e ele é japonês. Aí na cabeça dele fala, meu Deus, será que eu vim me rodar de Deus? Tá entendendo? Então, tipo assim, ele cria na cabeça dele, a Bíblia não fala nada do Japão, mas a Bíblia fala da Ásia, né? A Bíblia fala da Ásia. Quem sabe, né, o povo japonês ainda foi criado. Se for por isso, então a gente não vai ser cristão, porque a Bíblia não fala do Brasil. O Brasil foi descoberto agora, em 1500. Já que nós estamos falando, meu irmão, da criação, da história da Bíblia, né? Então, meu amado, tudo isso, às vezes as pessoas, né, querem criar teorias, e não existe, tá bom? Então, para nós, o quê? Para nós, a esposa de Caim veio do mesmo casal. Que casal? De Adão e Eva, tá bom? Nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, temos um relato de 2000 anos de história, tá ok? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? De Gênesis capítulo 1, do Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, só aqui dentro tem 2 séculos, tá bom? 2000 anos de história, tá ok? Fala da criação, fala de Adão, fala de Eva, fala dos filhos de Adão, fala de Enoque, fala de Tera, fala de Noé, fala da família de Noé, fala da Torre de Babel. Então, só dentro desse período aí, ó, é muitos e muitos e muitos anos que tem aí dentro, tá ok? Os teólogos chegam a dizer que é cerca de 2000 anos, tá bom? No capítulo 12 ele já dá um salto. Para onde? Ele já vai para Abraão, né? Já vai para Abraão, já dá um salto para Abraão, tá bom? Onde Deus chama Abraão de faz promessas. Olha aqui para a página 4. Aí vai trazer aqui na página 4. Romanos 5, 12 e 21. Relembrando todo o drama da introdução do pecado por um homem, enquanto a justiça também entrou por um só, que é Jesus Cristo. Aqui ele já vai trazendo um outro entendimento, tá bom? Qual é o entendimento que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo agora o entendimento do pecado que veio sobre a vida do homem, tá bom? O pecado ele entrou aonde? Por um homem, Adão, né? Adão. E também veio por um homem a redenção. Quem é o que a gente chama de segundo Adão? Quem é? Jesus, tá bom? Então o que ele está dizendo? Que se por um homem entrou o pecado, por um homem também entrou a salvação. Por um homem, todos nós nascidos de carne estamos debaixo da lei do pecado. Mas também por intermédio de um homem, qualquer ser humano da face da terra pode alcançar salvação em Cristo Jesus, tá bom? Seja ele de qualquer cor, de qualquer idade, de qualquer tirania, de qualquer país, tá ok? Ele pode encontrar salvação em Cristo Jesus. Adão e Cristo são comparados, um homem, uma ofensa e uma justiça, né? Então aqui ele vai trazendo mais uma vez o entendimento. Enquanto um ofendeu, o outro trouxe a justiça, né? Por esse aqui entrou a morte do pecado, por esse aqui ele morreu para dar vida, né? Então eles têm muita semelhança, se tu parar para analisar. Existe muita semelhança entre eles dois. Por um entrou o pecado, por outra a salvação, né? Por um entrou a morte do pecado, por o outro morreu para nos dar vida e vida com abundância, uma vida eterna, tá bom? Então existe muito relação entre eles, tá ok? E quando a gente fala da doutrina do homem, a gente tem que falar desses dois homens aí, tá bom? Costumam dizer que talvez sejam os dois homens principais da história da Bíblia. Por quê? Justamente porque por um entrou o pecado e por um entrou a salvação, tá bom? Esse aqui foi criado do próprio Deus, esse aqui nasceu dele,
Quando eu falo nasceu, é genealogia. Se tu pegar Mateus capítulo 1, acho que Mateus ele puxa de Adão, ele puxa de Abraão. Mas se tu pegar Lucas, a genealogia que está em Lucas, Lucas vai trazer a descendência de Jesus desde Adão. Entendeu? Desde Adão. Ou seja, desde o primeiro homem. Por quê? Porque Lucas escreveu para gentil. Tá bom? Mateus escreveu para judeu. Então, se ele escreveu para judeu, ele queria dizer para o judeu que Jesus era descendência de Abraão. Lucas, como é um evangelho universal, Lucas ele é o único gentil que tem livro na Bíblia. Vocês lembram disso, né? O único não judeu que tem livro na Bíblia é Lucas. Então, quando ele escreve o evangelho dele, ele escreve um evangelho universal. Tanto é que lá tu vai ver, né? Muita igreja até pregou agora esse domingo do Dia dos Pais. Tu vai ver lá de falando do quê? Da dracma perdida, da ovelha que se perdeu, né? Do filho pródigo. Né? Ele vai falar de... O que ele quer falar com isso? De pessoas que estão longe do reino de Deus e que não fazem parte do... que não é judeu, mas também tem o quê? Tem morada na casa do Pai. Então, tu vai ver que Lucas ele vai trazer o evangelho universal e ele vai trazer o evangelho de Adão. Ele traz a genealogia desde Adão até chegar em Jesus. Tá bom? E se cumpriu o quê? Se cumpriu o que nós chamamos de proto-evangelho. O que é proto-evangelho? Primeiro evangelho. Tá bom? Primeiro evangelho. O que é o primeiro evangelho? Lá, se não me falha a memória, é Gênesis 3,15. Aonde o próprio Deus falou o quê? Da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Satanás. Ou seja, da semente da mulher. Ou seja, da mulher quem? Eva, mulher, esposa de Adão. Da semente deles nasceu aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Tá bom? Quem falou isso? O próprio Deus. Então, quem foi o primeiro a falar que Jesus vinha? O próprio Pai falou. Antes de qualquer profeta falar, o próprio Deus falou que Jesus vinha. E ele falou, e ele vem e vai esmagar a cabeça da serpente. É por isso que nós chamamos de primeiro evangelho. Foi o primeiro a anunciar que Jesus vinha. Foi o próprio Pai, o próprio Deus. Lá em Gênesis, como quando o homem cai. Tá bom? Então, esse aqui caiu, errou, mas também ele recebeu uma promessa. Da tua semente vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Passando muitos anos, nasceu Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? E como todos sabem, por intermédio dele, eu e você temos direito a salvação, tá bom? Tanto é que quando Paulo encontra a morte, o que ele fala para a morte? Morte, aonde está teu aguilhão? Você já viu o que é o aguilhão? Aqui é tipo uma foice assim, ó. Aonde está teu aguilhão? A morte não tem aguilhão. Por quê? Porque o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado, o texto vai dizer. Mas aonde está o pecado se Cristo morreu por nós e nos justificou? Entendeu? Então é por isso que quando Paulo ele vai morrer, ele fala, morte, cadê teu aguilhão? Por quê? Tu não tem aguilhão. Porque o pecado que estava sobre mim, Cristo levou na cruz. Né? Então isso aqui é maravilhoso. Tá bom, meu amigo? Vamos lá para a constituição permanente do ser humano. Dentro da constituição do homem, lidamos com duas teorias. Isso aqui é muito legal. Constituição, quando ele fala constituição, é matérias, tá ok? Do que o homem é feito, tá bom? Constituição do que o homem é, do que o homem é feito. Primeiro, a dicotomia. E segundo, é a tricotomia. Todo mundo já viu aí, ó? Aí vem dizendo em negrito, a teoria da dicotomia, né? Sublinhei aqui, ó. Dicotomia. Tricotomista, tá bom? Então tem essas duas teorias, tá bom? Dicotomia e tricotomia. Pedro, o que isso quer dizer? Vai ler aqui, ó. Ensina que o homem é feito de duas partes. O quê? A dicotomia. Tá bom? Dicotomia. Ensina que o homem é feito de duas partes. Que parte? Corpo e alma. Para o dicotomista, a alma e espírito são a mesma coisa. Então, quem acredita nisso aqui, ó, ele diz que a alma é igual ao espírito, tá bom? São cristãos dicotômicos, tá ok? Ele acredita que a alma
e o corpo, que o espírito e a alma são a mesma coisa. Essa teoria surge que temos a parte material e a parte imaterial. Até aí está certo, material e imaterial. As duas correntes estão de acordo quanto à origem da imaterialidade do homem. Ou seja, tanto a dicotomia quanto a tricotomia, elas acertam onde? Na materialidade. O que é matéria? Nós. Aqui, ó, carne, isso aqui é matéria. Então eles acertam dizendo que a gente é feito de matéria. Onde é que eles têm um pensamento diferente? Eles concordam que nós dois temos matéria, mas eles discordam onde? Eles dizem que um só tem espírito, só tem alma, e eles dizem que o outro tem alma e tem espírito, tá bom? É aí que tá a diferença. Com base em Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então eles pegam esse texto do Antigo Testamento para dizer que ali não tem espírito, que o espírito e a alma são a mesma coisa. A principal base da dicotomia está no Antigo Testamento, tá bom? E a tricotomia, bora aí para a tricotomia, ó, que até fala, essa teoria predomina no Antigo Testamento. Tricotomista ou tricotomia, né? Que é, tá bom, gente? É a teoria que a maioria dos cristãos concorda, quase todos, tá bom? Quase todos os cristãos concordam com essa teoria, principalmente os assembleanos, até as outras vertentes da Igreja Católica, quase todos. A Igreja Católica mesmo concorda com essa teoria, que é o quê? Que a gente tem três matérias, tá bom? Olha aí, tricotomista divide a parte imaterial em duas, a alma e espírito, ou seja, ele diz que a gente tem a matéria, mas a nossa parte imaterial é dividida entre alma e espírito, entre alma e espírito, tem essa divisão, tá bom? Da teoria tricotomista. Há versículos importantes no Novo Testamento que parecem defender essa posição. Olha aí, ó, os versículos. Isaías 5:23, olha o que diz: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, a alma e corpo. Ou seja, ele cita três aí, ó. Sejamos conservados e íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Segundo versículo, e talvez esse aqui seja um dos versículos, um dos mais conhecidos também. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto que divide o quê? A alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, tá bom? Então ele deixa muito claro o que? A alma e espírito, tá ok? Ele divide a alma e o espírito. Então quando ele fala que divide a alma e o espírito, ele quer dizer o que? Não sei, na minha cabeça, no meu entendimento, é isso aqui, ó, que são coisas diferentes, e ele está separando. A espada de Deus é tão forte que ela vai lá na divisa da alma e do espírito. É por isso que a maioria de nós cristãos, nós cremos nessa daqui, tá bom? Que a gente tem a matéria, mas também a gente tem a alma e tem espírito, tá bom? Tem pastor amigo meu que crê na dicotomia, tá bom? Pedro, eu vou brigar por causa disso? Não, tá bom? Lembra que eu falo daquelas briguinhas que não tem por que tu brigar? Essa aqui é uma. Não tem porquê, Pedro, eu conheci alguém que é dicotômico, e agora? Não vou sentar com ele para jantar. Não, meu irmão. Tu vai sentar com ele, tu vai jantar, tu vai tomar uma Coca-Cola, vai tomar açaí com ele, vai achar graça. É teu irmão em Cristo. Não é porque um crê na dicotomia, o outro na tricotomia. Tu vai dizer, não, então não fala mais comigo. Não existe isso, tá bom? São teorias que não vão interferir na salvação, tá bom, gente? Isso aqui, né, não interfere na salvação. São linhas de pensar, é que nem a linha lá teológica, né? Milenista, né? Ah, não, eu creio que eu vou passar pela tribulação. Não, eu creio que eu vou passar pela metade. Não, eu creio que eu vou ser arrebatado antes. A gente até brinca, meu amado, tanto faz se é antes, se é durante ou se é depois. Eu quero ir, né? A gente até brinca, eu quero ir, porque são teorias.
teorias. Tem versículos que dão um entendimento melhor de um lado e tem versículos que dão um entendimento melhor do outro, tá bom? E aqui ele dá a separação aqui da tricotomia. Corpo, composição material e templo do espírito. O que ele está dizendo? Que o nosso corpo é a composição material, tá bom? Ele está dizendo que o nosso corpo é a composição material e também templo do espírito. A alma é a mente, a vontade e as emoções, tá ok? A alma é o que? A alma é a mente, a vontade e as emoções, tá ok? Lembra quando o Davi fala assim, porque está batido a minha alma? Ele fala, ele conversa com a alma dele, tá bom? Eu já tive essa experiência tanto comigo como com outras pessoas. Às vezes tu está preocupado, tu está ansioso, tem alguma coisa que está te preocupando, né? Tu não sabe se vai dar certo, tá bom? Você pode fazer isso, converse com a tua alma, porque é ela que está com as tuas emoções. Minha alma, te aquieta, confie em Deus, espere em Deus, porque Ele está no controle de tudo. Tu vai ver como tu vai te acalmar, tu vai ver que aquele negócio vai passar, aquela ansiedade, aquela preocupação, tá entendendo? Ou seja, Davi falou com a alma dele, porque a gente não pode falar também, tá bom? Então na alma tem vontade, tem a mente e as emoções. E o espírito, a consciência e a intuição, tá bom? Que é o que? A gente fala assim, meu Deus, acho que eu não vou para ali não, tem algo que está falando comigo para mim não ir ali. Aí tu vai, aí acontece alguma coisa, né? A gente costuma dizer que o quê? Que é o próprio Deus falando com a gente, não vai, né? Não vai, tá bom? E a parte espiritual também, eu até não está aqui, mas é a parte espiritual nossa que conecta com o Espírito Santo, tá bom? É a nossa parte espiritual que conecta com o Espírito Santo, tá bom? É por isso que eu até digo que essa intuição aqui é o próprio Espírito Santo falando com a gente, tá bom? Ele botou aqui a intuição, eu creio no mundo espiritual, que é o próprio Espírito Santo dizendo, meu filho, não. Vou viajar e tem algo dizendo para ti, não vai. Talvez é o próprio Espírito Santo te alertando, não vai. Isso aconteceu com o meu pastor, o Espírito Santo falou para ele, não vai, ele foi e quebrou a perna, né? Outra vez ele foi no Castanheiro e deixou a moto do lado de fora, lá naquele estacionamento ao redor. O Espírito Santo falou para ele, quando tu voltar a moto não está aí. Isso é coisa minha. Ele foi, quando ele voltou a moto não estava mais. Até hoje a gente sabe que levaram a moto. O Espírito Santo, por isso que a gente tem que estar o quê? Quando Deus fala para as igrejas de Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Sabe por que ele fala isso? Porque a gente tem que estar atento quando o Espírito Santo fala com a gente. Não vai, não faça, não é. Ele fala, meu Deus, eu sabia, Deus falou comigo, mas eu duvidei ainda. Quando a gente vai ver, a gente acaba passando por situações às vezes que não é pra gente passar, tá bom? Então essa intuição aqui para mim é o próprio Espírito de Deus, Espírito Santo falando conosco, tá bom? E nos dando um entendimento, não vai, não é, não faça, né? Para que a gente venha a entender e compreender, tá bom? Então, gente, Pedro, o que tu acredita? Eu acredito na segunda, na tricotomia, tá bom? Eu acredito que a gente é feito de três, até pelas experiências espirituais que eu tenho, tá bom? Eu consigo ver quando é o meu espírito, sabe? Eu consigo entender quando é a minha alma, né? E eu consigo entender também quando é a minha matéria, quando é a minha carne que está querendo falar. Eu consigo entender quando é a minha alma. Eu também consigo discernir quando é o meu espírito. Pedro me dá um exemplo muito claro. Quando eu estou pregando, eu estou em espírito totalmente. Eu tenho ciência que ali não é a minha mente, não é a minha vontade, não é a minha carne. Eu estou totalmente dependente do Espírito Santo, né? É por isso que Jesus vai dizer que em João 4, que ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque para chegar até Cristo tem que estar em espírito, tá bom? Se tu for para a igreja só na carne, meu pai, ou então só está na emoção, qualquer coisa, o irmão está falando, tu já está chorando, mas às vezes tu não está deixando o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Tu tá emocionada, né?
talvez tu está querendo, isso acontece muito, sabe quando? Quando a pessoa vai para uma igreja para ouvir o que ela quer. Não, eu vou ali porque eu sei que ali vão amassar meu ego. Aí ele vai lá. Por quê? Porque ele sabe que lá vão falar só o que o ego dele e o ego dele e o ego dela quer falar. Agora, quando tu quer ouvir a palavra da verdade, tu vai numa igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra de Deus, tá bom? E existe, mano. Existe muito. Eu conheço igreja aí, meu mano, que só é assim, levanta a mão que eu estou vendo a aliança. Só é assim as pregações. Quem não quer uma igreja dessa? Solteiro? Onde tu vai, irmão? Não, vou na igreja da aliança. Lá o profeta só profetiza casamento, eu vou lá. Tá entendendo? Aí o profeta não fala que o camarada tá que nem a samaritana, né? Que às vezes está com um homem casado. Aí tu acha que é de Deus isso? Não, meu irmão. Mas ele está falando que o teu ego quer. Claro que tu vai para lá ouvir. E infelizmente são as igrejas que estão mais cheias hoje. Não é verdade? A igreja que amazia teu ego. Agora a igreja que prega a verdade, larga esse marido que não é teu. É muito difícil a gente querer receber. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não quer o arrependimento. Tá bom, gente? Então, sempre costumo dizer, vá para uma igreja, meu irmão, que pregue a palavra que tenha a palavra de Deus. Não que faça o que tu quer. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O nosso coração é enganoso. Tá bom? Quantas e quantas vezes nosso coração já não enganou a gente? Né? Muitas. Tanto é que o próprio Salomão vai dizer em Provérbios 4:23: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da tua vida. Tá bom? O maior exemplo disso é o quê? Quantas e quantas vezes já não vi a pessoa dizer assim: eu morro por ti, tu é tudo para mim. No outro mês ela quer matar ele. O teu coração te enganou, meu amor. Tá entendendo? Aquele amor sumiu, aquela paixão foi embora. Tá entendendo? Mas talvez se a gente tivesse buscado Deus, o próprio Deus já tinha falado: nem vai, porque o que eu tenho para ti é algo melhor. Tá bom? Então, gente, eu vou ficar por aqui, a gente não vai se estender, tá bom? Hoje a gente termina essa daqui e semana que vem a gente vai entrar na doutrina da igreja. Procure não faltar, porque eu vou matar uma lição por aula, tá bom? Hoje eu demorei porque eu já fiz uma revisão na aula passada, mas eu vou matar uma lição por aula, ou seja, segunda-feira a gente vai matar a eclesiologia. Hoje é 11, segunda-feira é 18, né? Sim. 18 por 7, 25. Dia 25 a gente mata angiologia. Tá bom? Angiologia. Talvez eu conte experiências com vocês. Já tive experiência com anjos. Posso falar para vocês aqui algumas experiências. Tá bom? 25 por 7, 31. Né? Esse mês é 31? Esse mês de... Que mês é esse? É, 31. 31, então... É o meu mês. Rapaz, porque eu tô tá gravando ali, eu não sei se é mesmo. Mas se der, ainda nesse mês a gente vai ver a martiologia, tá bom? São matérias pequenas, não é que são matérias pequenas, porque está resumido aqui, tá bom, gente? Como está bem resumido, a gente vai matar uma segunda-feira por aula, tá bom? Do jeito que está aqui, eu creio que até metade de setembro a gente já matou esse módulo aqui, a gente já vai para o terceiro módulo. Que eu não sei se ainda é teologia ou se já é separadamente as outras matérias, tá bom? O irmão que está aqui, porque aqui a gente está dando formação pastoral, missiologia e a teologia, só a teologia mesmo, entendeu? A formação pastoral, se eu não me engano, vai ter mais um módulo só de teologia e depois a gente já vai para práticas pastorais. Aprender, né, a função de um pastor, entre outras coisas. Sim. E também a missiologia é a mesma coisa. Vou aprender o que é missiologia, né? Vou aprender o que é missões internas e externas, tipo de missão e tal. Você que vai dar aula de formação? Pois é, eu ainda não sei. Vou falar com a pastora, tá bom? É a pastora que vai me designar para onde é que eu vou, tá bom? Quando é que começa, depois que terminar, qual módulo? Pois é, eu não sei se vai ter mais um módulo de teologia. Se não tiver mais um módulo de teologia, já começa em setembro. Mas se tiver mais um módulo de teologia, aí talvez a gente pegue em setembro, metade de setembro, outubro, talvez comece em novembro, né? Mas eu acredito que é só esse de teologia. Eu acho que já vai separar. Como ela vai estar ocupada ali
na coisa, eu não sei como é que vai ser. Não sei se a gente vai marcar dia de aula diferente, entendeu? Por exemplo, segunda-feira pastoral e terça-feira, ou quarta-feira, ou sábado, ou domingo, não sei, missão, tipo isso. Tá bom? Então, gente, tá bom? Independente de como seja, a gente vai marcar. A prova de vocês eu vou devolver na próxima aula, tá bom? Porque eu ainda vou anotar aqui, tá bom? Eu já posso falar a nota de vocês, se vocês quiserem. O irmão que o senhor ainda vai fazer, tá bom, irmão? Eu ainda vou passar para o senhor as aulas tudinho. Do primeiro módulo. Irmã Kessia, tirou 10. Irmã Kessia, foi o único 10. Se não olhasse nada, se tirou olhando, não tirasse 10. E a irmã Lúcia é a senhora, né? 9,75. Não, pastor. Irmão Celso não está aqui, mas o irmão Celso tirou. Foi que eu fiquei na dúvida. 9, irmão Celso. Tá bom? Irmão aqui ainda vai fazer, que eu ainda vou passar a matéria. O pastor ficou com 10? Pastor Ricardo, 9,75 também. Igual a minha, né? Nosso. Ei, querido, você. Sabe por quê? Vocês erraram besteirinha. Falta de atenção. Não, se vocês verem a É pergunta porque tinha aqui. uma que parece uma pegadinha. Aí a Kézia marcou aquela e nós não marcamos, eu acredito. E pastor, a irmãzinha. Olha, a senhora levou uma de verdadeira ou falsa. Então foi a que a Kézia falou, não é. Mas Elizabeth tirou 8,5. Ela não veio mais, né? Pois é, ela faltou já 2 segunda-feira, né? Tipo, mandar uma mensagem. Gente, tem que se incentivar uns aos outros, tá bom? Porque tem dia que o irmão quer, mas tem dia que ele não vai querer. Tem dia que a senhora vai querer, tem dia que ela não vai querer, tem dia que ela vai querer, a senhora não vai querer. A gente vai dando força um pro outro. Bora. Que junto a gente chega lá. Tá bom? Semana passada eu achei que não ia começar. Eu espero vocês aqui segunda-feira pra gente ter a aula. Que é segunda-feira, gente? Segunda-feira vai ser a doutrina da igreja. Muito bom, gente. Venha, não falte. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Vamos aprender o que é a igreja. Nem fique de pé, vamos orar para agradecer a Deus? Vamos orar para agradecer a Eu Deus. falei para a senhora, antes de viajar. Viajei até agora. Já viajei, já cheguei. Vamos orar, irmão. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu. Pai, nesta noite, obrigado, Pai, por mais uma noite de ensinamento da Tua Palavra. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos que vieram aqui, os irmãos que não puderam vir também. Abençoa, Pai, da mesma maneira, do mesmo modo, com a mesma medida. Abençoa a nossa casa, nossa família, o nosso lar. Nos dá um mês de agosto abençoado e nos sustenta toda segunda-feira para continuar aprendendo da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero vocês segunda-feira. Amém. Olha, 2 segunda-feira que a gente está terminando 8h30, porque a gente só está conversando, tá bom? Lembra no culto, Pai Senhor. Pai Senhor, meu irmão.